Não preciso ver pra crer que és real. Teu amor transcende a tudo, vence todo mal e faz entender o quão dependente sou, a saber que nada em mim faz sentido sem ti, e és tudo em mim. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Pra te louvar. Não preciso ver pra crer que és real. Teu amor transcende a tudo, vence todo mal, me faz entender o quão dependente sou, a saber que nada em mim faz sentido sem ti, e és tudo em mim. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Cristo, teu é o poder e o domínio, e tudo que existe é pra te louvar. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respiro, só tu és o motivo. Cristo, teu é o poder e o domínio, e tudo que existe é pra te louvar. Sigo olhando para ti, ouço tua voz em mim, eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Sigo olhando para ti, ouço tua voz em mim, eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo, bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo, oh, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo, bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui. Oh, sigo olhando para ti, ouço tua
ouço tua voz em mim. Eu clamo, Abba, tu és bem-vindo aqui. E esse então é o tema da mensagem de hoje, em aliança, desde o Sinai. E queremos passar então o nosso olhar por todos os textos bíblicos que estão lidos até agora, no culto de hoje, porque todos eles estão interligados por esse pensamento da aliança. O primeiro texto que a gente leu, depois do livro de Salmos ali, no capítulo 19, versículo 3 de Êxodo, a gente leu: e Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. Então vejam, nós temos aí a primeira narrativa de algo que ia caracterizar a igreja ainda hoje. Nós estamos há milhares de anos dessa história, e é desta conversa de Deus, quando Ele chama Moisés, vamos subir o monte. Por 40 dias e 40 noites foi aquela conversa. Ali estava nascendo a igreja de Deus, a igreja do Antigo Testamento. Ali estava se fundamentando aquilo que Deus tinha prometido para o Abraão há muito tempo antes já de Moisés, e que havia se perdido durante todo aquele tempo, que aquele povo que tinha a aliança, que tinha a promessa de Abraão, não tinha uma aliança ainda, tinha uma promessa lá de Abraão, eles perderam a promessa. Então agora Deus resgata eles do Egito e traz eles de volta. Vamos começar tudo de novo, só que vamos começar com uma aliança, e essa aliança a gente vai firmar nos 10 mandamentos. Deus mandou então um recado através de Moisés para aquele povo, dizendo o seguinte no versículo 4: vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Deus está lembrando, está chamando à memória coisas que Ele tinha feito, experiências que eles tinham vivido. E neste recado de Deus a gente encontra alguns elementos muito importantes. Antes de Deus propor aliança, Deus já está dando recados, já está pincelando esta aliança com palavras que são altamente significativas e que acompanham a igreja dele até hoje, até você, até eu. Diz ali que Deus tem um recado de proteção, de cuidado e de amor, de atenção, de consideração, de livramento e de salvação. Tudo isso está dentro dessa palavra, desse recadinho que Deus diz. Vai e fala para o povo isso, para que o povo entenda que é isso que eu quero trazer para vocês. Ou seja, a igreja que Deus quer construir dentro da nossa vida, dos nossos corações, ela vem caracterizada por proteção, cuidado, amor, consideração, livramento e salvação. É isso que é para ser a igreja para todos nós. São essas as coisas que nós queremos encontrar e precisamos procurar dentro da igreja. E são esses elementos que nós temos que preservar dentro da igreja. Não podemos perder dentro da igreja. Precisamos lutar para que nunca se apaguem dentro da igreja, porque isso é a consistência, é o DNA da igreja, é a carteira de identidade da igreja. Estamos diante de um Deus que quer entrar para a nossa história e não ficar indiferente ao que Ele vê e ao que Ele sente a nosso respeito. Ele quer interagir, Ele quer protagonizar dentro da nossa história, Ele quer estar. A nossa história é marcada por como aquela história daquele povo lá no deserto, lá no Egito, quando eles estavam lá. No início os tempos eram bons, depois ficaram muito complexos, né? Com as mudanças políticas e econômicas daquele lugar, dores, humilhação, sofrimento, exploração, insegurança, medos, aflições, injustiças, perseguiam aquele povo e destruíam aquele povo. Coisas muito parecidas com as que nós vemos semeadas no nosso caminho hoje em dia. Também padecemos dessas características desse mundo que não nos respeita. Essa é a história daquele povo. E essa é a história que se repete também diante de nós. E aí, pergunta-se, como que você está passando os seus dias num cenário como esse, que tem tantas adversidades para você, para a sua fé, para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho? Volta e meia nós estamos tropeçando em dificuldades, sofrimentos e dores. Quais são as suas dores? Quais são os seus medos? Quais são as suas aflições?
Você reconhece? Você sabe que as tem? Você percebe que elas existem? Tem algo que está hoje dentro da sua história mais difícil do que estava ontem? Seja qual for a história que você tenha, é importante lembrar sempre que Deus está atento à sua história. Deus está atento ao que você está passando. Deus está registrando aquilo que está na sua vida. Deus sabe o que vai acontecendo dia a dia no teu caminho. E Ele não te ignora não. Ele te cuida, Ele quer te conduzir, Ele quer te levar. Deus diz: eu trago vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Ele dá ainda a característica. Ele não só diz que traz para perto, mas diz o como que Ele traz para perto. E é altamente emblemática essa palavra de Deus para nós. Podemos perceber lá no meio da nossa limitação, quando nós estamos enfrentando nossas dores, que Ele está dizendo: eu quero trazer você com a sua dor, com o seu medo, com a sua aflição, para perto de mim. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você sinta a minha presença. Eu quero que você sinta-se amado, cuidado e protegido. É isso que eu tenho para te dar. Isso era o que Deus queria entregar para aquele povo e continua ainda querendo entregar para nós. Isto pode ser entendido como algo milagroso. Voar sobre as asas de uma águia. Já tentaram imaginar o que significa isso? Que importância pode ter de significado? Algo sobrenatural? Nós não conseguimos compreender como isso poderia acontecer, porque nós não conseguimos entender a grandeza do poder e do amor de Deus. Nós só conseguimos imaginar, mas compreender não. Quando não temos forças para ir, Ele vem e nos busca e nos leva. Quando não temos forças para levantar, Ele vem e nos põe de pé. Ele age por nós, Ele faz por nós, Ele nos carrega. Para que possamos seguir adiante, para que não percamos o brilho da vida, para que não percamos o brilho e a energia do viver. Vai muito além de saber que Deus é forte e poderoso. Vai muito além disso. Vai pelo sentir o poder de Deus. Não apenas conhecer e ouvir falar, mas sentir. Deus é aquele que age. Deus é. Deus age. Deus existe. E Ele quer nos trazer para perto dessa sua existência, dessa sua realidade. Porque o nosso Deus é um Deus real. Ultrapassa completamente a nossa capacidade de entender isso que está acontecendo, que Deus está propondo. Então Deus poderá nos fazer transpor os vales, como o voo das águias transpõe, porque Ele vai nos levar para transpor os vales, para subir as montanhas, para atravessar os rios, para vencer os ventos fortes, porque é isso que a águia faz. E daí a aplicação que Deus faz para nos fazer entender o que significa voar sobre as asas de águias. Significa ter habilidades para fazer coisas verdadeiramente impossíveis. O que seria impossível para nós, para Deus é possível. O voo das águias, ele é muito além de tudo que se possa imaginar. Excede as limitações. Voando sobre as asas das águias, nós estamos voando sobre os perigos. Eles não poderão nos atingir, porque estaremos protegidos. Essa é a imagem que Deus quer que a gente construa. Estar com Deus é estar neste voo, que vai muito além do que possamos imaginar. Quando a gente olha, por exemplo, inteligência artificial, está muito em alta agora, né? Tudo quase está passando pela tal da inteligência artificial. Quando a gente olha, eu dei uma pesquisada, o que a inteligência artificial fala a respeito da águia. E olha só que coisas interessantes para a gente aplicar agora naquilo que Deus quis falar para a gente. Acho que Deus já tinha criado a inteligência artificial, só nos deixou descobrir agora, né? Mas já estava na mão dele. Olha que coisas interessantes que está escrito lá no computador, vocês podem abrir em casa e vão ver. Está escrito sobre alcançar a excelência, essa é a característica da águia. Superar os obstáculos, alcançar objetivos ambiciosos, ter força e ter coragem, ter visão e esperança, é o que a águia tem, nós temos em Deus. A renovação das forças, a capacidade de enfrentar as dificuldades, a liberdade para alcançar os seus objetivos
e a capacidade de se libertar das suas próprias limitações. É isso que caracteriza uma águia. E quando Deus diz: eu vou levar vocês deste jeito, sobre as asas das águias, são esses elementos que Deus quer que sintamos da presença dele. E por isso ele usa esse comparativo com a águia. É aí que Deus nos quer levar. Para isso é que Deus nos chama. E para que a gente possa verdadeiramente alcançar tudo isso, Deus propõe uma aliança. Agora cheguem aqui, que eu quero mostrar para vocês como que isso vai acontecer na prática. Versículo 5. Agora, se vocês me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. Vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês serão um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Aqui nós encontramos aquilo que Pedro vai falar milhares de anos depois. Ele vai falar sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os filhos de Deus são sacerdotes. E Deus nos chamou lá atrás em Moisés para sermos sacerdotes. Esse sacerdócio universal, que é quando você ora por alguém, quando você se preocupa com alguém, quando você compartilha com alguém a sua fé, quando você atende a alguma necessidade específica de alguém, isto é sacerdócio. Quando você lê um texto bíblico para alguém, quando você ora por alguém, isto é sacerdócio. E é isso que Deus quer. Eu quero vocês em aliança comigo, e eu quero que vocês sintam a grandeza de tudo aquilo que eu sou, e não consigam ficar quietos, sem falar de mim para as outras pessoas, e me anunciar para os outros, para que todos enfim creiam em mim. Moisés foi e falou tudo isso ao povo, desceu do monte e falou para o povo, e o povo respondeu, entendendo o que estava acontecendo, respondeu assim: nós faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. Estamos prontos para a aliança. Estamos prontos. Assim foi firmada a aliança ao pé do Sinai. Deus prometendo e abençoando, e o povo obedecendo. E estes são os termos da aliança ainda hoje. Deus continua falando e propondo alianças conosco, para que nós possamos ouvi-lo e obedecê-lo. Mais tarde, quando a gente lê o Salmo de hoje, que foi escrito muitos anos mais tarde, diz ali, não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há aqui na terra. Esse é o nosso Deus. Ele se inclina, Ele quer saber aonde nós estamos. Está lá no trono do Todo-Poderoso, mas não é indiferente às mínimas dores das pessoas que estão aqui com Ele e crendo nele. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. É o que diz no versículo 7. Então, estar em aliança com Deus é estar desfrutando dessa proteção como resultado da promessa de Deus e da nossa obediência. Esse é o casamento que precisa haver para a gente ter tudo aquilo que Deus tem para nos entregar. Precisamos crer na promessa e precisamos ter a disponibilidade de sermos fiéis. A nossa parte na aliança está em Romanos, na epístola lida hoje, capítulo 12, versículo 12. Meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Nosso chamado é para vivermos com Deus e combatermos as coisas da natureza humana. Se viverem assim pela natureza humana, Paulo diz, morrerão espiritualmente, cairão da aliança, não permanecerão na aliança. Então Deus nos quer para perto dele. Aqueles que são guardados pelo Espírito de Deus, diz no versículo 14, são filhos de Deus. E no versículo 15, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E no 17, nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Antes, nós tínhamos o voo da águia. A ilustração, para vencermos o nosso aqui e agora. Agora, nós não temos mais o voo da águia. Agora nós temos Cristo, que nos faz voar tão ou mais seguro como aquele voo da águia. Cristo como inspiração e prova viva de que Deus está aí do nosso lado, para garantir para nós
já neste mundo segurança e também na eternidade um lugar com Ele no céu. A nossa aliança com Deus então tem uma dupla aplicação, ou seja, lutamos por conquistas dentro da igreja militante, estamos do lado de cá, mas temos conquistas também para serem alcançadas na igreja triunfante, e lá está a nossa fé. Então estamos dentro dessa aliança em busca desse prêmio final, que é o prêmio da vida. Quem nos habilita para tudo isso? Amanhã é o dia dele. Se ele não tivesse vindo, tudo isso era só história. Mas o Espírito Santo veio e tornou possível para cada um de nós tudo isso que Deus propõe para nós. Jesus então é a nossa aliança, é a nossa ligação com o Pai. E aqui na mesa, quando nós recebemos o seu corpo, isto é o meu corpo, e o seu sangue, isto é o meu sangue, nós estamos firmando cada vez de novo esta aliança eterna que nos garante um lugar com Ele na igreja dos triunfantes. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Essa é a promessa do Jesus da aliança no Evangelho de hoje, João capítulo 14, versículo 13. Que Deus ajude a cada um de nós a entendermos essa dinâmica do Espírito Santo a nosso favor para nos manter em aliança com o Pai, a fim de que o nosso destino seja seguro. Amém.